Olá, tudo bem com você? É um privilégio ter você aqui no meu canal Bate-Papo Contato e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante aqui no nosso podcast Olhando para o Alto. Mas antes de falar sobre o nosso tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que é uma herança? Qual seria o significado de uma herança? Você já parou para pensar? Talvez você não tenha uma herança para receber, não é verdade? Talvez que nem eu não tenho uma herança para receber. Mas o que vem a ser uma herança? Uma herança, praticamente, nada mais é quando uma pessoa, um grupo de pessoas, ou seja, irmãos, né, podemos dizer assim, ou pessoas em comum de uma família, vão receber um valor em dinheiro que será partilhado quando um pai ou uma mãe ou um outro ente querido partir. Certo? Então, logo quando falamos de herança, entendemos que é um benefício que um filho, um neto, um sobrinho vai receber quando o responsável dele partir, vier a óbito, vier a falecer, né? Logo, herança a gente atribui muito a questão de dinheiro, né? Ou bens, casas, carros e assim por diante. Mas É, o que seria uma herança para um apóstolo de Jesus, para um discípulo de Jesus? Você já parou para pensar nisso? E é isso que eu quero falar um pouquinho. Em 1 Pedro, eu convido você a abrir a sua Bíblia para 1 Pedro 1:4. Primeira carta do apóstolo Pedro 1:4. 1 Pedro 1:4. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela com vocês. 1 Pedro 1:4, eu acho que vocês vão conseguir ver. Se não conseguir, eu vou fazer aqui. Ó, Pedro está falando com algumas pessoas da igreja, aí ele vai continuar a ideia dele. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender um pouquinho o que Pedro quer dizer com essas palavras. É o seguinte, vamos lá. O apóstolo Pedro aqui, praticamente, ele está preso em Roma e ele está sofrendo perseguição juntamente com o apóstolo Paulo em Roma. Isso aqui já nós estamos no ano 63, 64 da era cristã, né? Depois de Cristo. E o imperador que sobe ao trono é Nero. E esse imperador Nero, muita gente conhece, obviamente. Se você não conhece, vamos falar um pouquinho dele. Ele sobe ao trono, ele é o imperador. Ele começa. Roma odeia os cristãos, né? Como todos nós sabemos já. E ele tem uma atitude de pura loucura quando ele põe fogo em Roma. Em 17 de julho de 63, 64, ele põe fogo em Roma. O incêndio dura 6 dias e 7 noites. Das 14 cidades, províncias de Roma ali, 10 é queimada pelo fogo. E as 10 que são queimadas, 10 não, perdão, as 10 são queimadas pelo fogo, só que quatro delas, aquelas que, as 14, das 14 que resistiram ao fogo, é povoada por cristãos. E diante disso, Nero põe a culpa do fogo, sendo que foi ele que colocou, mas ele põe a culpa nos cristãos. Então, isso dá um álibi, uma motivação a Nero a perseguir os cristãos. Então, muitos cristãos mortos pelo fogo, pela crucificação, por espada. E é nesse contexto.
que Paulo vai ser morto ou decapitado porque ele é um cidadão romano. É nesse contexto que Pedro vai ser morto crucificado de cabeça para baixo. Então, Paulo não, perdão, Pedro está escrevendo essa carta para uma igreja, para cristãos que estava naquela região e estava na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então, Pedro procura encorajar esses irmãos a manter a fé, a não desistir da fé, a não negar a Cristo. Então, não é numa situação confortável que Pedro está escrevendo essa carta. Não é para pessoas que estão numa situação confortável que Pedro escreve essa carta. São pessoas que estão fugindo da perseguição, são pessoas que estão sendo mortas ou quase sendo mortas pelo Império Romano. E Pedro fala que nós temos uma herança que não pode ser maculada, inacessível, que nós não podemos perdê-la, né? Então, naquele contexto todo que eu estou falando, não era fácil viver ali. Ah, você ser cristão naquela época, você tinha a pena de morte praticamente garantida. Então, como Pedro fala que tem, que eles tinham uma herança garantida, mas no começo da carta ele vai falar que eles eram peregrinos e forasteiros. Ué, um peregrino forasteiro não tem herança. Ele vive mudando de cidade em cidade. Ele vive mudando de locais porque ele vai se adaptando ao local depois. Ele vai para uma outra residência e assim por diante. Agora, a grande pergunta que fica, que aqui é o título Nossa Herança, que herança é essa? Ou qual é o significado dessa herança que Pedro aqui tanto fala? Para que possamos entender, a herança que Pedro fala é a salvação que Jesus garantiu com a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Então, a herança aqui que Pedro nos apresenta não é uma herança que financeira, não é uma herança de grandes casas, de grandes coisas que íamos ter nessa vida. Não. A herança que Pedro nos apresenta aqui é a nossa salvação, porque a única coisa que aqueles crentes poderiam esperar, aqueles cristãos poderiam esperar de herança, era a salvação em Cristo, porque eles não tinham riquezas, não tinha proteção do governo romano, não tinha para onde recorrer. Sendo assim, há duas perguntas que nós podemos fazer nessa nossa devocional. A primeira, você é salvo? Você é salvo? Hoje, se você morrer, eu não estou falando, pelo menos aqui no Brasil, graças a Deus a gente não tem a perseguição. Talvez você que está em outro país, você está num país de perseguição. Mas se hoje você viesse a morrer, se começasse uma perseguição, você poderia garantir que você é salvo em Jesus? Que você seria coroado com essa herança, com a coroa da vida? Você poderia dizer isso, que você receberia isso? Se você não receberia isso, hoje é a oportunidade que você tem de pedir a Deus, ser agraciado por Deus para ter essa herança. E a forma de você fazer isso é orar a Deus neste momento, pedindo perdão dos seus pecados, recebendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Se você fizer isso de coração aberto, coração sincero, com certeza Jesus Cristo colocará o seu nome no livro da vida e ali você passará toda a eternidade com Ele. Há um segundo grupo aqui que eu quero falar, que é o seguinte: talvez você já recebeu essa salvação. Talvez você já fez essa oração que eu falei aqui, que receberia Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida.
mas a sua vida não condiz com a vida de um servo do Senhor, um servo, um discípulo de Jesus Cristo. Então, hoje também é uma oportunidade para você voltar, para você pedir perdão dos seus pecados e fazer uma aliança com Cristo. Hoje é o dia que Jesus Cristo permite você fazer isso. Então, o meu desejo é que cada um de nós possa, da seguinte forma: o primeiro grupo que não recebeu Cristo possa receber Cristo como seu Salvador, Salvador, Senhor e Salvador, melhor dizendo. E o segundo grupo, talvez você já recebeu ele como Senhor, possa voltar e ter uma vida fiel a Ele. Desta forma, que Deus possa abençoar você, sua vida, sua família, que você possa ter essa herança com Jesus Cristo e que talvez ou no futuro próximo, ou no futuro um pouco mais estendido, possamos nos encontrar lá no céu. Que Deus abençoe, que essa palavra possa ter falado contigo e peço para você curtir, compartilhar esses vídeos, compartilhar o canal, porque o nosso intuito é falar da palavra de Deus, né? E que em tudo Deus possa te guiar, te dar sabedoria. E até o nosso próxima devocional. Lembrando, hoje nós teremos 9 horas aula. Teremos uma aula hoje. Então, agora às 8 horas estamos com a devocional e logo depois, às 9 da noite, 21 horas, teremos a nossa aula falando sobre o fruto do Espírito, que é a paciência. Então, eu te espero logo mais. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família e até o nosso próximo devocional, a nossa próxima aula aqui no canal Bate-Papo Contato. Até lá.